Bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando uma live hoje em função do Dia Fora do Tempo. Eu estou me referindo a nós, porque apesar de estar aqui sozinha falando, todos vocês estão aí comigo nesse momento. E eu estou transmitindo essa live tanto aqui no Instagram quanto aqui no TikTok. Por isso que eu estou parando, olhando de um lado para o outro para eu poder me localizar aqui, né? Mas enfim, o intuito da live de hoje não é uma live para trazer muitas informações, nem para dar aula, mas um convite para todos vocês, para que a gente possa fazer essa meditação juntos, para que a gente possa fazer essa sincronização juntos, principalmente porque hoje é um dia de virada, né? Como se fosse o nosso Réveillon dentro da lei do tempo. Só que em vez dele durar ali algumas horinhas, de um dia para o outro, a gente tem um dia inteiro para comemorar, para celebrar esse momento, para trazer consciência, né, de tudo que a gente vivenciou, dos aprendizados que a gente trouxe, deixar para trás aquilo que não vale mais a pena continuar carregando e se preparar para um novo ano que está chegando, que começa amanhã, né? Então, também hoje é um dia conhecido como Dia do Perdão Universal, dia de celebração da paz e cultura mundial, para que a gente realmente possa tomar consciência das frequências de tempo nas quais a gente habita, porque é tempo que organiza, ordena, orquestra tudo que acontece nesse mundo, né? E não é o ponteiro do relógio, não é a data do calendário que vai determinar a nossa vida, mas essa frequência de tempo que vem de fora interfere no espaço criando todas as formas, dando movimento a todas as formas. Então hoje esse do Dia Fora do Tempo, junto com outras pessoas, para que possam fazer essa celebração e realmente celebrar este dia, celebrar o final de um ciclo e se preparar para o início de outro. Então eu resolvi fazer essa live para que a gente pudesse fazer isso juntos, online, cada um aí no seu tempo, de acordo com a sua possibilidade, porque essa live também vai ficar gravada, que se alguém quiser fazer mais para o final do dia, né, fora do horário de expediente aí, ela vai estar disponível para que vocês possam também acompanhar, né? Então eu queria começar, antes de mais nada, como se começa todo o evento dentro da Lei do Tempo, fazendo a prece às 7 direções galácticas. E queria convidar vocês a fazerem também. Então, vou tentar fazer pausadamente para que vocês possam ir repetindo após eu terminar cada frase, ok? Então, vamos fechar os olhos, inspirar, se colocar no momento presente. Se possível, voltem-se para o norte. Se não for possível, visualizem à sua frente. Essa oração é uma oração às 7 direções galácticas, não necessariamente às 7 direções geográficas. E a gente carrega as 7 direções galácticas dentro de nós. Então, se vocês se posicionaram ao norte ou visualizaram a fronte, à sua frente, agora vocês vão se direcionar para a sua direita. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos tudo com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça sobre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso,
onde se reúne a gente dos antepassados e a gente das galáxias. Que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum, Hunabku, Evanmaya, Emarro. Ayum, Hunabku, Evanmaya, Emarro. Ayum, Hunabku, Evanmaya, Emarro. Sol central da galáxia, salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz e está aqui, em Lakesh. Assim a gente sauda as 7 direções que está no planeta, que está na galáxia, que está dentro da gente. E nesse momento eu queria convidar todos para fazer a meditação da mente natural. A meditação da mente natural é uma meditação para a gente limpar a mente. Então, se vocês puderem trazer isso para o dia a dia de vocês, iniciar o dia com essa meditação, ela é muito simples, não precisa ser algo muito longo, mas que pode possibilitar que vocês tenham um dia a dia mais na presença, mais dentro do verdadeiro tempo, mais dentro de si mesmos. Nessa meditação a gente não orienta que se fechem os olhos, mas vocês podem manter um ponto focal com os olhos semicerrados, alinhar a coluna, inspira, expira. Traga o relaxamento para o corpo. Observe o ar entrando. Observe o ar saindo. Vai soltando cada parte do corpo, relaxando, liberando. O objetivo nesse momento não é liberar a mente dos pensamentos, mas observar com curiosidade, sem envolvimento. Apenas observe o que se passa na sua mente, como se fossem carros passando na rua. Percebeu que está entrando em contato com algum pensamento? Pare, respire. E classifique. Pensamento. Os pensamentos que invadem sua mente podem não ser. Então não assuma nenhum deles. Apenas observe. E classifique. Pensamento.
É apenas você e sua mente. Quem pensa por você? Quem pensa você? Não esqueçam de respirar. Assistam os pensamentos passarem como numa tela de cinema. Mas não se envolvam. Apenas observem. Essa sustentação de observar, apenas observar, vocês podem manter pelo tempo que vocês quiserem, no dia a dia de vocês. Isso é estar consciente. Isso é estar presente. Consciente do que acontece na sua mente. Para que ela seja uma ferramenta e não o seu condutor. E aproveitando esse momento de conexão de vocês com a mente de vocês, e hoje, por ser o dia fora do tempo, dia do perdão universal, façam um exercício agora de trazer à mente de vocês todas aquelas pessoas a quem algum dia você já prejudicou de alguma forma, voluntariamente, por brincadeira, involuntariamente, em alguma palavra, atitude, ação que você executou e que de alguma forma a outra pessoa recebeu como algo negativo. Aqui não existe culpa. Aqui não existe desculpa. Esse é um momento de tomada de consciência, de assumir responsabilidade. E neste momento, libere o perdão, não para estas pessoas, mas para si mesmo. Porque de alguma forma, algum movimento seu prejudicou um outro ser vivo deste planeta. Mesmo que você não tenha consciência disso.
Sinta a leveza de deixar para trás essas atitudes, essas palavras, esses gestos que de alguma forma criaram vínculos negativos com outras pessoas. Corte esses fios que conectam vocês. E o perdão é a tesoura que vai cortar estes fios. E agora traga à mente de vocês todas aquelas pessoas que fizeram algo, que disseram algo, que se envolveram em algo, que de alguma forma te feriram, te magoaram, te deixaram com algum sentimento negativo. E libere o perdão a estas pessoas também. Eles não precisam te pedir perdão. Você pode perdoá-los. Você pode cortar este vínculo e deixar o seu caminhar mais leve, mais suave. Visualize esses fios sendo cortados, caindo por terra e se dissipando. E agora voltem-se para o planeta, como um ser único, com tudo o que existe aqui dentro. Peça perdão e se perdoe por toda e qualquer ação, consciente ou inconsciente, que tenha ferido, machucado ou prejudicado qualquer ser que habita este planeta. O planeta é um ser único, uma consciência da qual você pertence. E agora sinta o abraço aconchegante, gostoso, deste planeta ao seu redor. Um abraço que sempre esteve aí e que você nunca percebeu. E você também faça esse exercício, se abrace. Você faz parte de você. Volte para si mesmo. E aos poucos, vem trazendo de volta a sua consciência. Vem se reconectando, se integrando a tudo que existe.
sentindo principalmente. No seu tempo, pode abrir os olhos. A tecnosfera está me sabotando. Aqui no TikTok caiu a conexão. Não sei se aqui no Instagram ainda tá. Gente, me dá um ok aí se a conexão ainda tá funcionando, porque no TikTok caiu. Bom, vamos lá. Ótimo, perfeito. Estou com os dados móveis aqui, então tá funcionando. É o notebook mesmo que sem dados móveis ele não vai. Bom, hoje é o dia fora do tempo, né? Esse momento, esse intervalo, nós estamos em noite rítmica azul, né? Hoje não faz parte de nenhuma lua, não faz parte de nenhuma epital, mas nós temos Kim, né? Porque o tempo galáctico continua nos informando. E esse é o momento que a gente para receber todas essas informações, para liberar o que a gente não quer mais carregar com a gente, mas liberar com consciência, sem deixar para trás, né? Realmente fazendo um processo de ressignificação, de liberação, de perdão, para que a gente possa seguir em frente. E Noite Rítmica Azul traz o seguinte mantra: organizo com o fim de sonhar, equilibrando a intuição. Selo a entrada da abundância com tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então hoje é um dia que a gente traz esse equilíbrio entre o dar e o receber, a gente traz o equilíbrio da abundância, a gente traz essa organização de como a gente oferece toda a nossa abundância para o universo e como que a gente pode receber a abundância do universo. E é um dia muito especial porque o dia fora do tempo é um dia de doação, é um dia em que a gente compartilha o nosso tempo verdadeiramente com outras pessoas, estando totalmente no presente, para que a gente possa oferecer o melhor que a gente tem. E quando isso vem temperado por essa energia da noite, que vem junto com a intuição, a gente pode oferecer o melhor que a gente tem da melhor maneira possível também. E amanhã a gente inicia um novo ciclo, a gente inicia um novo anel solar, né? O anel solar da semente ressonante amarela. Hoje a gente está encerrando o anel solar da tormenta rítmica azul. E o próximo que abre é da semente ressonante amarela. O mantra Kim da semente ressonante amarela é: canalizo com o fim de focalizar, inspirando a percepção. Selo a entrada do florescimento com o tom ressonante da harmonização. Eu sou guiado pelo poder da inteligência. Então a gente tem, vou sair um pouquinho da tela, vou deixar só a imagem para vocês verem, tá? A gente tem aqui no centro o oráculo da quinta força, do Kim que está regendo o próximo anel solar, né? E no centro vocês veem a semente ressonante, ela traz como energia análoga, aquela energia que é um apoio, que caminha junto, né, que está ali parceiro, a águia ressonante. A águia traz esse poder da gente criar a partir da nossa mente, da gente criar a partir de uma visão superior, da gente sair da mesmice, sair do cotidiano, trazer um zoom out da situação e a partir da nossa mente canalizar a energia para trazer a melhor criação possível. Isso junto com o poder de florescer coisas positivas aí que vem da semente, né? O guia, como no mantra Kim diz, a gente tem o guerreiro ressonante e o guerreiro ressonante ele tem o poder da inteligência. O guerreiro é aquele que faz o que precisa ser feito. Então ele canaliza essa energia para fazer o que precisa ser feito e sempre trazendo os melhores questionamentos. Quais melhores questionamentos? Aqueles que precisam ser questionados e que muitas vezes as pessoas não têm coragem de questionar. Então o guerreiro traz esse questionamento com inteligência
para que a gente possa trazer o melhor de nós para podermos florescer nesse próximo anel solar. E o antípoda, aquele que carrega, né, tudo que a gente precisa aprender, que está ali na gente, mas que a gente não está conseguindo acessar, que a gente não está conseguindo perceber, vem o mago ressonante. O mago ressonante é aquele que encanta, né? Mas ele encanta se abrindo para receber tudo que é necessário. E para receber tudo que é necessário, a gente precisa estar na atemporalidade, a gente precisa estar no momento presente. Então, para a gente poder florescer, criar a partir da nossa mente, fazer as perguntas adequadas, da maneira adequada, sempre com inteligência, a gente precisa estar no momento presente. Então, o próximo anel solar é um anel solar que a gente vai precisar trazer isso bem consciente, né? Para não se perder aí no tic-tac do relógio, na folhinha do calendário, e a gente acabar vendo o tempo passar por nós sem que a gente realmente viva esse tempo, né? E como fator oculto a gente tem a Terra ressonante. E a Terra é aquela que navega nas sincronicidades do tempo, né? Então, se a gente conseguir fechar todos esses quadrantes, a gente consegue trazer de dentro da gente toda a possibilidade de navegar nas frequências de tempo em conjunto com toda essa sincronicidade. Tudo isso para a gente florescer o melhor que tem na gente. A semente ressonante, ela é a sétima posição da onda encantada do espelho, então ela está trazendo aí a estrutura da onda encantada, né? Ela é o centro da onda encantada, é aquele momento em que a gente para e fala, nossa, o que eu fiz até aqui para conseguir alcançar o meu propósito, né? O que eu posso canalizar de energia aqui, o que eu posso trazer de inspiração para ajustar o que precisa ser ajustado e eu conseguir realmente cumprir esse propósito. E isso vem com esse poder de você trazer a sua percepção, de você concentrar o seu foco naquilo que você precisa, que são as ações aí da semente. Mas essa onda encantada, a onda encantada do espelho, ela vai reger todo o nosso anel solar, né? A primeira lua, a lua do propósito, vem aberta pelo espelho magnético. Então, é essa lua da gente trazer a nossa ordem interna para que a gente possa encontrar o nosso propósito. E é esse período que começa a partir de amanhã. Na segunda lua, na lua lunar, a gente tem a tormenta lunar. E a tormenta lunar é aquela que vai nos convidar a perceber, a entender os desafios a partir da nossa autogeração de energia. Então, onde que eu vou direcionar essa energia para que eu possa realmente transformar essa ordem interna numa possibilidade de cumprimento de propósito, para que eu não me perca no tumulto que é uma tormenta, no tumulto que é um furacão. Eu preciso saber estabilizar muito bem essa energia, trazer as polaridades para saber exatamente qual é o caminho do meio que eu devo seguir. E a gente ativa a energia para cumprir esse propósito através do Sol, que traz a nossa iluminação, a nossa luz interna. Então, uma vez que a gente consegue estabilizar a energia da tormenta, a gente consegue florescer a nossa luz interna para ir em direção ao cumprimento do nosso propósito. E na quarta lua, né, no quarto mês, perfeito aí dentro do anel solar, a gente tem o poder do nascimento com o dragão. Então é esse nascimento que vai dar forma, a sua forma de agir para poder cumprir esse propósito de refletir toda a sua ordem interna. E na quinta lua do ano, a gente tem o vento, que traz o poder da comunicação. Então a gente vai potencializar o cumprimento desse propósito, vai trazer os recursos necessários para cumprir esse propósito a partir da nossa expressão mais sincera, a expressão do nosso espírito, a comunicação de essência a essência. E a gente vai equilibrar a forma de alcançar esse propósito, vai trazer organização, vai dar ritmo para a nossa ação com a noite, né? Que é justamente o Kim de hoje, a noite rítmica, que vai estar também lá na sexta lua do anel solar. E na noite rítmica a gente traz a organização, o equilíbrio, através aí dessa intuição, desse sonhar com a abundância do universo. Para na sétima lua,
que é a lua que está regendo aí o anel solar, né, que traz o Kim, que rege o anel solar, a semente ressonante amarela, a gente poder canalizar toda essa energia para florescer o que tem de melhor dentro da gente. E na 8ª lua, a gente traz a serpente galáctica para trazer toda a integridade que a gente possui através da nossa força vital, né? A 8ª posição de cada onda é sempre o primeiro tom magnético da onda passada. E ele nos ensina o quê? O que ele nos diz? Até esse momento você vivenciou uma onda encantada inteira, começou a vivenciar outra onda encantada e chegou na metade dessa onda encantada. Nesse ponto, na 8ª posição dessa onda encantada, que nesse caso que eu estou fazendo essa leitura já é no 8ª lua do ano, né? Nesse ponto, você conseguiu trazer a integridade desse aprendizado que você teve até agora? E o último aprendizado que a gente teve na última onda encantada foi justamente da gente poder trazer a nossa força vital e canalizar para que a gente seja nesse planeta, né? Porque para a gente poder evoluir enquanto espírito, a gente precisa ter um corpo. E para ter esse corpo, a gente precisa se conectar verdadeiramente com ele, com todas as suas facilidades, com todas as suas adversidades, e entender que tudo isso faz parte da gente, que a gente precisa aprender a lidar com tudo, quebrando todos os tabus possíveis. Na 9ª lua do ano, a gente tem o enlaçador de mundos branco solar, né? O enlaçador de mundos solar branco, que nos ensina e nos pede para que a gente possa soltar, deixar ir embora, liberar aquilo que não combina mais com a gente, que não faz mais parte do nosso propósito, que a gente não precisa mais ter na nossa bagagem, para que a gente possa verdadeiramente realizar esse propósito que foi estabelecido na 1ª lua. E na 10ª lua a gente aperfeiçoa esse propósito para poder manifestar. E a gente faz isso através do poder da realização que vem com a mão planetária. E para a gente poder realizar, primeiro a gente precisa conhecer. E realizando a gente acessa a nossa cura interior. E a liberação desse propósito, eu já cumpri o meu propósito e agora na 11ª lua, com a estrela espectral amarela, eu vou liberar esse propósito para todos, para que todos possam compartilhar também. Então a liberação desse propósito vem através dessa harmonia, da elegância, da beleza, do encantar que a estrela tem, do brilho próprio que cada estrela possui. E quando a gente consegue liberar, quando a gente consegue cumprir o nosso propósito e liberar esse propósito, a gente tem a possibilidade de cooperar com o caminho de todos. E no tom cristal, que é o tom da cooperação, a gente traz a lua. E a gente vai cooperar para quê? Cumprindo o propósito de refletir a minha ordem interna lá no espelho, na lua eu consigo trazer a possibilidade de compartilhar a purificação das águas internas, das águas universais. Eu consigo trazer eu consigo compartilhar o processo de purificar todas as emoções para que eu possa verdadeiramente entrar no fluxo da vida e auxiliar outros a entrarem no fluxo da vida. E fechando essa onda encantada, fechando esse anel solar, a gente vai estar no cachorro cósmico branco. O cachorro cósmico branco é o ápice do amor incondicional. É aquele momento que depois de você purificar as suas águas internas, purificar as suas emoções, entrar no fluxo da vida, agora eu posso verdadeiramente liberar todo o amor que existe em mim. Liberar todo o amor que eu recebi para estar aqui hoje e entregar de volta para o universo. Com o ápice do amor. O tom cósmico é o ápice de qualquer poder que qualquer Kim carrega. E nesse Kim especificamente, né, no cachorro cósmico branco, também é o momento em que a gente está chegando exatamente na metade do Tzolk'in. Então é um momento de encerramento muito bonito, né? Na última lua do próximo anel solar e no último dia dessa onda encantada no qual a gente ainda está, né? É esse momento que a gente olha para trás, o que eu fiz até agora e o que eu posso ajustar para continuar seguindo em frente, né? Então, isso é mais ou menos um parâmetro do que a gente vai ter no próximo anel solar, né? Eu queria trazer para vocês, apenas para vocês terem uma noção das energias que estão regendo aí o próximo anel solar.
E essa onda encantada, cada um desses quadradinhos vai ser uma lua do próximo anel solar, né? Um mês perfeito de 28 dias. Então, a gente vai vivenciar essa onda encantada qual a gente está vivenciando agora, novamente no próximo ano, só que distribuída ao longo dos anéis solares e temperadas aí com todas as demais ondas encantadas que ainda estão por vir pela frente, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Gratidão vocês que estão aqui comigo, gente. Deve ser muito frustrante abrir live e não ter ninguém assistindo, né? Mas eu faria do mesmo jeito que eu ia deixar gravado aqui. E o propósito aqui é compartilhar, né? Então, eu compartilho com vocês. Se alguém quiser compartilhar aí nos comentários também, estou aberta aqui para receber. Enfim, eu faria isso de qualquer jeito, com pessoas assistindo ou sem pessoas assistindo. É um momento de conexão e a conexão primeiro vem com a gente, para depois vir com o outro, né? Uma coisa que eu queria deixar para vocês, esse conhecimento é difícil incorporar, mas não vou desistir. Denise, ele é tão difícil quanto aprender a ler. Lembra quando você foi alfabetizada? Que você via as letras, via as palavras, via os textos, parecia uma coisa assim do outro mundo, né? Via de regra a gente não tem muito essa memória porque a gente é alfabetizado muito de criança, né? Mas quando a gente acompanha crianças, né, seja seus filhos, sobrinhos, ou quem trabalha na educação, que tem contato com crianças em idade escolar, que está nesse processo de alfabetização, e principalmente, né, aquele processo de entender ontem, hoje, depois de amanhã, manhã, tarde, noite, e qual hora que tem que dormir, qual hora que não tem que dormir, e os dias da semana, que dia que tem aula, que dia que é folga, né? Que dia que é final de semana, que dia que é férias. Quando a gente consegue acompanhar crianças que estão nessa etapa, a gente percebe que para elas é uma dificuldade muito grande entender tudo isso, né? Entender que você estuda de segunda a sexta, sábado e domingo você fica em casa. Depois você estuda de novo de segunda a sexta, sábado e domingo você fica em casa. Entender que os dias do mês, que cada momento cai num dia da semana diferente e você tem que aprender a escrever todo dia a data e aprender a colocar a data de uma maneira diferente, e a própria questão de aprender a ler, a escrever, a decodificar letras, decodificar símbolos e associar esses símbolos com sons, né, que são os sons das palavras, não é uma tarefa fácil, não é simples, né? Só que a gente é inserido nesse mundo e isso é imputado dentro da gente meio que goela abaixo, assim. Não param para perguntar, você quer aprender sobre isso? Não, põe você lá e você vai tendo que digerir aquelas informações todas que estão sendo colocadas, porque a sociedade funciona dessa forma. E aprender a lei do tempo é a mesma coisa, é uma nova alfabetização, com novos códigos, com novos símbolos, né? E a lei do tempo, ela precisa ser estudada sim, para você entender esses códigos, entender esses símbolos, saber o que cada um significa, mas principalmente ela precisa ser vivenciada, porque ela não é um conhecimento para ficar na sua cabeça, ela é um conhecimento para internalizar no seu corpo, te colocar em contato com isso no dia a dia, né, para você poder verdadeiramente internalizar e te tirar dessa matrix de calendário e relógio o tempo todo, para que você possa vivenciar novas frequências de tempo. E aí você fala, tá, mas eu trabalho todo dia, né? Eu tenho que cumprir horário lá de 7 às 5 da tarde, ou eu trabalho por conta própria, como é o meu caso, mas eu atendo pessoas, eu preciso agendar com elas um dia, um horário específico para poder atender. Tudo bem, mas você vai estar vivenciando dentro da Matrix, sabendo que você não faz parte da Matrix. E essa consciência que é importante, porque a gente não vai conseguir mudar o calendário parasincronário da noite para o dia.
já foi proposto diversas vezes. José Argüelles passou a vida inteira tentando fazer isso. Antes mesmo de José Argüelles nascer, já tinha propostas para fazer mudanças de calendário, mas não foi feito, né? Então, a gente continua seguindo aí um sistema de coleta de impostos lá da Roma Antiga, né? Por isso que a gente segue o calendário todo mês certinho, porque vai chegar determinada data, você tem que receber seu pagamento para pagar boleto, né? Essa é a função do calendário. Enquanto a gente vive nessa sociedade capitalista, isso vai ser difícil de ser alterado. Mas se você consegue alterar dentro de si, você consegue trazer uma percepção diferente sobre o que é fazer parte desse planeta e não apenas viver nesse planeta. E isso é que é importante, você começar a pertencer novamente. Começar a pertencer novamente exige que você tenha uma ampliação de visão que a Matrix não permite que você tenha, tá? E o que eu ia falar aqui, antes de ler o comentário da Denise, vai de encontro justamente com isso. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nós mesmos. E quando a gente muda a nós mesmos, todo o nosso entorno começa a se remodelar, porque nós somos parte de um sistema maior e todo sistema busca um equilíbrio perfeito, todo sistema busca a homeostase. Então, cada um de nós, fazendo o seu trabalho interno, fazendo o seu processo de despertar, você consegue fazer com que todo o sistema comece a se reorganizar a partir de processos mais saudáveis, a partir de consciências mais saudáveis, né? Por isso é importante que cada um de nós acesse o conhecimento e pratique principalmente, né? Eu cheguei a enviar para você não sei se você viu lá, o link do grupo, né? Para quem não sabe, eu tenho um grupo onde eu compartilho as coordenadas de tempo todos os dias, passo informações vez ou outra a respeito da lei do tempo e para a gente poder realmente praticar isso, colocar em prática. Então, quem quiser também pode me chamar no privado que eu passo o link para vocês poderem acessar, tá? Vai lá no seu Instagram, no direct que eu mandei para você, tá, Denise? Aí você acessa já para começar amanhã, novo anel solar, dentro do grupo, recebendo as coordenadas de tempo, tá bom? Mas é isso, gente. A gente precisa fazer essas mudanças internas, porque, por exemplo, o professor Eric, né? Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu sou parceira aí do Instituto TQA Brasil, venho acompanhando aí há bastante tempo e contribuindo também com o que eu posso contribuir. O professor Eric, ele sempre falava nas aulas dele do poder que tem a união de consciências, né? Que ele dizia que isso realmente foi comprovado em laboratório, que quando houve o ataque do 11 de setembro nas Torres Gêmeas, 11 de setembro, né? Eu sempre confundo data, gente. Mas enfim, quando houve o ataque lá nas Torres Gêmeas, que foi aquela coisa assim absurda, né? Muita gente ficou ali comovida com a situação e o mundo inteiro parou para assistir aquela situação. E parou com um sentimento muito ruim, um sentimento muito de medo, de perda, de surpresa, mas uma surpresa negativa. E nesse momento que isso estava acontecendo, que todo mundo estava emitindo essas ondas eletromagnéticas para o planeta, diversos sistemas ao redor do mundo pararam de funcionar, porque teve um impacto, né? E o que a gente vê no nosso dia a dia constantemente? A gente vê notícia ruim, a gente vê marido traindo a esposa no show do Coldplay, a gente vê notícia de guerra, a gente vê problemas políticos acontecendo o tempo todo, né? E tudo isso faz com que a gente emita frequências negativas também. E essas frequências negativas estão alimentando o nosso planeta, estão alimentando a atmosfera do nosso planeta na qual a gente vive. É como se nós fôssemos peixes onde a gente vive. É isso que a gente faz cotidianamente. E se várias pessoas, num determinado momento, se comovendo, emitindo sentimentos negativos em função de uma situação, todas ali ao mesmo tempo, puderam causar esse efeito em máquinas, por que nós não podemos nos unir algum dia, algum momento específico, ao redor do mundo, vários ao mesmo tempo, e vibrar coisas positivas,
como nós estamos fazendo hoje. Hoje é o dia disso. O dia fora do tempo é um dia para que a gente se reúna enquanto Kins planetários, enquanto células da mente planetária, para que a gente possa vibrar em função do perdão, em função da paz mundial, em função da celebração da cultura, em que a gente possa viver a alegria de estar vivo, de pertencer a este planeta e assim alcançar uma massa crítica que possa criar alguma mudança. Então hoje eu escrevi lá no grupo, para quem está aí acompanhando e que faz parte do grupo, hoje é o verdadeiro dia do salto quântico. Todo dia fora do tempo é um verdadeiro dia de salto quântico. Porque o que é o salto quântico? É quando um elétron ganha energia e salta de uma orbital a outra, né? Isso é o salto quântico. E como que a gente ganha energia? Vibrando positivo, elevando a frequência. E se a gente consegue se reunir enquanto Kins planetários, vibrar positivamente pela paz, celebrar a vida, celebrar o planeta, celebrar a cultura galáctica, em uma só voz, né? A gente consegue elevar a frequência, a gente consegue dar energia para esse elétron que é o nosso planeta saltar para uma nova orbital, né? Então, hoje é o dia de fazer isso. Por isso que eu decidi isso ontem, gente. Não era nada planejado, aliás, anteontem, não era nada planejado, eu nem ia fazer nada porque, enfim, né? Tô caminhando também, né? Eu tô aqui falando, mas eu também tô caminhando, eu também tô aprendendo, eu também tô internalizando tudo isso. Mas eu senti esse chamado muito forte, aí eu decidi abrir essa live para poder falar com vocês um pouquinho hoje e trazer um pouco dessa consciência, né? Porque a gente ouve muito falar sobre despertar, sobre transição planetária, e a coisa fica um pouco distante, assim, como se algo fosse acontecer de fora e que a gente fosse participar se a gente for bonzinho o suficiente. Mas não é de fora, é de dentro, é a partir de cada um de nós para alcançar a massa crítica e poder saltar dessa para melhor, né? Como dizem aí, mas num bom sentido. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui, gente. É muita informação mesmo, Fê. São várias camadas essa informação, tá? Mas acessar as camadas mais básicas e aos poucos a gente vai adentrando. É como aprender o beabá mesmo. Você junta B com A, entende que aquilo faz Bá. Depois você junta L com A, entende que faz Lá. Aí você junta Bá com Lá e faz bala, né? Então é de pouquinho em pouquinho. Por isso que a gente precisa vivenciar. Não dá para tentar assimilar mentalmente, né, através do cognitivo, tudo de uma vez só, tá bom? Gratidão, gente. Denise, aqui no Instituto TQA Brasil, eu tô com um curso em parceria com eles, assim, no forno, mas a gente está aguardando o momento mais adequado para fazer esse lançamento, porque tem outras coisas acontecendo, tá? Então, sei lá, isso deve sair mais para o meio desse ano, né? Desse anel solar. O meio desse anel solar é assim, novembro, dezembro, janeiro, por ali assim, tá? Mas entra lá no grupo e vai acompanhando. Eu coloco bastante informação lá e você já vai assimilando, tá bom? Ah, Cláudia, já tá no forno. Isso aí, persiste estudando, não desiste não. Fê, me manda um direct que eu te mando o link do grupo para você poder entrar, tá bom? Renata, a mesma coisa, me manda um direct, uma mensagem no privado aqui do Instagram que eu mando para você o link. Olha, Fernanda, o melhor caminho para você começar a estudar isso é ir na literatura básica, tá? Porque tem muita gente dando curso, muitas pessoas boas e muitas pessoas que eu não sei se são tão boas assim, né? A gente tá num movimento aí de tentar resgatar o conhecimento, porque muito dele foi deturpado, foi misturado com outras coisas e
enfim, as pessoas, né, que estão conectadas ao Instituto da Lei do Tempo lá nos Estados Unidos, que é quem detém os direitos disso, quem herdou todo esse conhecimento e continua fazendo a manutenção disso, está tentando resgatar isso a partir da sua origem, tá? Mas assim, no site Pan Portugal tem muito material gratuito, no site Sincronário da Paz tem muito material gratuito, no site 13lunas.net também tem muito material gratuito. O Pan Portugal é um site de Portugal, né? É em português do Portugal, mas dá para entender perfeitamente, né? Não tem grandes diferenças. O Sincronário da Paz é um site aqui do Brasil, eles ficam sediados no Rio Grande do Sul, também tem bastante material gratuito. E o 13lunas.net é um site espanhol, então todo o material que está lá também está em espanhol ou em inglês, tá? Mas hoje em dia, com as inteligências artificiais, lá você joga o texto e ela traduz para você, tá? E entra lá no grupo também que a gente vai trocando ideia, trocando informação, tá? E vocês vão assimilando. Já adquiri o sincronário, perfeito. Eu já tô com o meu aqui para começar, ó, amanhã. Ó. Começar a pintar, né? Eu gosto de ir pintando dia a dia. Eu vou pintando conforme vai passando os dias, vou fazendo as anotações, enfim. E aqui no início, não sei se o seu sincronário é esse, mas via de regra, os sincronários, eles têm informações que também vão te ajudar a entender um pouquinho, tá? Tanto esse aqui do Instituto Noosfera tem tanto aqui na frente quanto na parte de trás também, ó. Tem bastante coisa, tá? Mas não queiram entender tudo de uma vez. Vamos de pouquinho em pouquinho. Isso aí. Então, esse daqui na parte da frente e na parte de trás, Denise, tem bastante informação aí. Leia com calma, tá? Então, gente, o propósito desse encontro de hoje, né, era esse, eu falar um pouquinho, a gente fazer uma meditação juntos, eu falar um pouquinho sobre o próximo anel solar, fazer essa sincronização com essas frequências que a gente está recebendo aí. Começa a partir de amanhã, a partir de amanhã meia-noite, a partir de meia-noite de hoje para amanhã, na lei do tempo não existe horário. Tá? Os povos antigos eles se orientavam ao longo do dia pela presença ou ausência de luz. Então, a gente considera assim, o momento que a luz começa a surgir e o momento que a luz acaba, né? O ápice da luz e o ápice da escuridão, tá? Então, primeiro raiar de sol de amanhã já é um novo ano, ok? Eu não sei quem que está acompanhando aqui, mas na página do Instituto TQA Brasil, eu coloquei, eu fiz um vídeo lá e disponibilizei um modelo de carta, né, um inventário para a gente poder se sincronizar direitinho. E o ideal é que hoje a gente escreva uma carta com tudo aquilo que a gente vivenciou, os aprendizados que a gente trouxe, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, que eu me transformei depois de vivenciar isso tudo, né? Fazer um exercício de gratidão por tudo que você viveu ao longo desse ano, porque tudo que você viveu foi permissão divina de você ter vivido. E hoje à noite, quando fecha o dia, né? Eu costumo queimar essa carta, eu entrego ela para o fogo, porque o fogo representa a energia do Sol no nosso planeta, né? Então eu transmuto tudo isso que foi vivenciado no fogo, faço essa entrega para iniciar um novo anel solar leve, né? E aí amanhã, que é o novo anel solar, eu escrevo outra carta estabelecendo o que eu quero construir ao longo desse ano, estabelecendo o propósito, né? Porque a gente abre o anel solar na lua do propósito, a lua onde você encontra o seu propósito e você pode começar a estabelecer também. Uma outra coisa interessante para se fazer também, isso geralmente a gente faz seguindo o Tzolk'in, né? Que é esse daqui, ó. Não sei se vai aparecer aí para vocês. Não, não vai. Não vai por causa do fundo. Mas aqui. Seguindo esse daqui, né? Que a gente segue assim. Tá? Que é um diário. A gente chama de diário de giro.
Que aí cada dia você anota o que você está vivenciando, o que aconteceu, o que não aconteceu de acordo com o Kim do dia, a energia do dia. Mas para quem não começou a fazer junto com o início do Tzolk'in, que ocorreu aí há quase 130 dias depois, vocês podem começar a fazer agora, amanhã, né? No início de um novo anel solar. Porque quando chegar no dia 25 de julho do ano que vem, no dia 21 de julho, que é quando começa essa preparação toda para a gente poder encerrar o ciclo, vocês têm anotado. E tendo anotado, vocês trazem para o consciente aquilo que ficaria inconsciente. E trazendo para o consciente, você traz aprendizado, você traz gratidão, e em vez de girar em círculos, você gira em ciclos ascendentes, radiais e espirais. Então, esse é o objetivo, é trazer para o consciente o que está inconsciente. E como que a gente faz isso? Navegando nas sincronicidades que as frequências de tempo vão se apresentando para a gente, tá? Então, é legal fazer isso também. São dicas aí para vocês. E para encerrar, então, gente, se ninguém tem mais dúvida, não querem comentar nada, a gente vai encerrar com a meditação da ponte arco-íris. A meditação da ponte arco-íris é esse símbolo que está aqui em cima, olha, no centro, né? Esse daqui é o escudo do tempo. O que está aqui no canto à direita é o símbolo da paz, símbolo universal da paz. E o que está aqui no centro representa a ponte arco-íris. A ponte arco-íris, ela foi lançada. O projeto da ponte arco-íris iniciou na década de 90, né, com o experimento do tempo que José Argüelles promoveu no Chile, e o objetivo era lançar essa ponte arco-íris no ano de 2000, na virada do milênio, que teve uma ocasião aí com uma convergência de várias explosões solares, né, e que a gente está passando por elas novamente, e o objetivo é justamente traçar um arco-íris ao redor do planeta, para que essa frequência de luz possa continuar sustentando a vida no planeta. Então, a partir daí, se faz essa meditação da ponte arco-íris para que a gente sustente a vida no planeta, né? Na mais pura luz. E isso pode ser feito também todos os dias, pode ser feito todo final de epital, todo final de uma semana dentro da lei do tempo, pode ser feito e sempre é feito, né, no dia fora do tempo. Então, gostaria de convidar vocês também para participar dessa meditação comigo. Em uma carta sempre aparecem boas informações. Exatamente, Fê. Quando a gente senta para escrever, a gente começa a estabelecer novas conexões neurais e começa a tornar consciente muitas coisas inconscientes, tá? Não é à toa que antigamente as pessoas faziam diário, né? E tinham uma vida emocional mais saudável. Hoje em dia a gente não faz diário, a gente surta. Porque a gente não põe para fora de alguma forma. E tem que ser escrevendo para criar essas conexões, não é digitando não, tá? É papel e lápis na mão ou papel e caneta na mão, tá bom? Então vamos lá. Novamente, eu vou pedir para vocês fecharem seus olhos. Se quiserem ficar com o olho semicerrado, olhando para um ponto fixo, pode ficar também. Alinhem a coluna. Só de alinhar a coluna, vocês já sentem a energia descendo e subindo de maneira mais fluida. Inspire profundamente pelo nariz. Libere o ar suavemente pela boca. Façam algumas respirações conscientes. Enquanto fazem a respiração consciente, vai trazendo relaxamento para o corpo. Vai expandindo a sua percepção para tudo que está fora de você, mas sem perder a conexão com o interno. É de dentro para fora. Visualizem nesse momento um ponto de luz acima da cabeça de vocês. Visualizem essa luz descendo e se conectando a você.
Visualizem ela atravessando toda a sua coluna e chegando até os seus pés. E visualizem dos seus pés ela saindo e descendo em direção ao centro da Terra. No centro da Terra tem um enorme cristal, no formato de octaedro. Uma pirâmide para cima e outra para baixo, perfeitamente encaixadas. Visualizem essa luz indo direto para o centro desse cristal. Sintam os pés na terra. E sintam os pés descendo através da terra. Nesse facho de luz que vai até o centro da terra. E vocês vão descendo camada por camada. Até chegar no centro da terra. Dentro desse cristal. E visualizem agora que esse ponto de luz está no centro do peito de vocês. E ele pulsa em conjunto com o cristal do centro da Terra, em uma mesma harmonia, em uma mesma ressonância. Sinta-se parte da Terra. Você e a Terra agora são um só corpo, uma só mente, um só coração. Sintam esse pulsar se expandindo para cima, para baixo, à direita, à esquerda, à frente e atrás. Numa só respiração com o planeta. Agora vocês pertencem novamente. E sinta que do centro do seu coração, desse ponto de luz concentrado, sai um facho para cima e um facho para baixo. E eles se estendem do centro do seu coração, do centro do planeta, até o Polo Norte e o Polo Sul. Num facho de luz branca, brilhante, intenso. E ao atingir o Polo Norte e o Polo Sul, eles estouram numa enorme linha, um enorme arco, na cor arco-íris, unindo norte e sul, ao redor do planeta inteiro, como um enorme toroide que cerca o planeta com essa luz, frequência de luz, que coloca tudo na forma. E sinto essa luz passando por vocês. Sustentem essa visualização. E sintam a paz.
aos poucos, sintam o corpo de vocês leve, tão leve que é capaz de flutuar. E nessa leveza, sinta-se subindo camada por camada até chegar na superfície da Terra novamente. E sinta como tudo está mais vivo, mais brilhante, mais intenso, mais cheio de vida, amor e luz. E retornem sua consciência e mantenham essa sensação. Em Lakesh. Eu sou outro você. Gratidão. Gratidão por estarem aqui comigo. Não percam hoje à noite, a gente tem o evento Reconexão Cósmica. Não é um evento específico sobre Lei do Tempo, mas a gente optou por fazer no dia fora do tempo, para poder trazer verdadeiramente essa reconexão nesse tempo de parada. A Letícia vai vir falando a respeito da astrologia, do mapa, dos propósitos de várias áreas aí da vida. E quem estiver presente poderá ser sorteado para receber uma leitura de mapa, uma leitura das coordenadas de tempo e uma leitura dos números de força da dos números de força da Cabala. Esse é um evento do Instituto TQA Brasil, então para participar ele é gratuito, mas tem que ir lá no @TQA Brasil e acessar pelo link do WhatsApp para vocês entrarem no grupo e poderem receber o link para participar hoje à noite, tá bom? A Letícia vai vir trazendo a questão da astrologia, a Patrícia vai trazer a leitura dos números de força da Cabala e eu vou vir falando sobre as coordenadas de tempo. Quem quiser participar do grupo onde eu compartilho as coordenadas de tempo, algumas informações sobre a lei do tempo, me chama no direct, né, no privado aqui do Instagram, que eu envio o link para vocês. E gratidão por estarem aqui comigo, gratidão por fazerem parte desse momento comigo, por vibrar junto comigo positivamente para o planeta, né? E também, estava esquecendo, mas quem tem interesse em saber mais sobre as próprias coordenadas galácticas, eu faço um trabalho chamado Dossiê Galáctico, onde eu trago as informações básicas, mas com um pouquinho mais de aprofundamento, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o código de frequência de tempo que marcou o nascimento de vocês, tá? Então é só me chamar no privado também que eu passo as informações. Deixa eu ver os comentários aqui. Gratidão, Denise. Até mais tarde. Não dá vontade de sair mesmo não, né, Fê? Mas enfim, vou deixar gravada a live. Vocês podem pegar só um pedacinho da meditação e fazer todos os dias até assimilar e conseguir fazer por conta própria, tá? Somos todos um, isso mesmo, Regina, gratidão. E, como a gente diz na lei do tempo, em Lakesh, eu sou outro você e você é outro eu. Gratidão. Vejo vocês mais tarde.